como é que foi teu processo de evolução? Porque se tu passou por uma fase onde a guitarra para ti era aquele meio de que é normal entre o iniciante de guitarra que gosta de velocidade, em que acha que a música está à tua disposição e encher de nota e pensar muito em técnica e nem tanto em musicalidade, que é uma coisa que acaba acontecendo depois de algum tempo com maturidade só. Como é que foi essa tua evolução aí? Então, antes de eu começar a tocar guitarra, eu ouvia muito rock pesado, Slipknot e tal, essas coisas. Então, daí, quando eu comecei na guitarra, eu trouxe essa coisa do rock, né? Então, eu queria tocar as coisas, velocidade, aqueles riffs pesadões, só sabia de distortion, nem sabia o que era clean. E aí, quando eu fui para a igreja, eu conheci o Oficina G3, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda de rock do gospel que é muito forte, talvez a mais forte de todas. E na época eles estavam lançando um DVD chamado Depois da Guerra, que tem, cara, altos riffs, altos solos. O guitarrista é o Juninho Frank, toca rápido pra caraca, super técnico. E aí eu tava vidrado nisso, eu só queria saber disso. Aí eu tinha um amigo que era bluseiro, o cara só ouvia blues e tal. Aí ele falou assim, ó, cara, vou te passando algumas coisas pra você ouvir e tal. Aí eu, pô, manda aí que eu preciso, cara, eu preciso ouvir referências e tal, não sei o quê. Aí ele me enviou algumas coisas e no meio do bolo lá tinha Gravity do John Mayer. E aí, cara, eu me lembro como se fosse ontem, ó, a primeira vez que eu ouvi Gravity, né? Porque primeiro que já era um som de extrato clean com aquela chavezinha do meio com a ponte, né? Aquele sonzinho bonito, cara, de extrato. E aí, ele tava tocando de clean, com um som gordo, aquele som gordinho, né? E assim, pra mim, eu nem sabia o que era clean direito, não tinha referência disso. Então já era um som muito bonito. Já comecei ouvindo isso, assim, a melhor referência de clean, uma das melhores. E aí ele também tava fazendo aquele double stop que ele faz, né, no Gravity. E double stop, ainda mais no clean ou num low gain, eu não estava acostumado com essa sonoridade. E aí, quando eu vi aquilo, eu ficava pensando assim, caraca, mano, a cabeça deu uma bugada, assim. Porque você ouve um cara de rock fazendo solo, você já imagina que o cara tá fritando e tal, você imagina ele fazendo sweep e tal. Mas quando eu vi o double stop, eu não conhecia aquele som de guitarra, aquela técnica. E aí eu ficava pensando, cara, a minha mente ficava tentando buscar de tudo que eu já conhecia como é que era a técnica que o cara fazia. E não tinha vídeo ainda, não tinha assistido o vídeo lá do DVD dele de Los Angeles, tava só no fone. E eu ficava imaginando, cara, como é que ele tá fazendo isso? Cara, eu preciso descobrir, preciso descobrir, preciso descobrir. Só que ainda era muito novo, então não tinha, novo na guitarra, não tinha essa coisa de tirar de ouvido muito bem e tal. Aí eu me lembro que tem um canal de um cara americano que faz vários reviews de guitarra, de alguns pedais também, Greg's Guitar. Tá sempre Sim, numa sala amarelinha, que tem um amp com um ursinho com o microfone em cima do amp, testa ele várias tem muita Fender. guitarra, né? Várias Isso, guitarras, isso. né? Tá ligado? Tô ligado qual é o cara. Exatamente. E aí eu tava tocando numa extrato lá, e aí no meio da parada que ele tava fazendo, e mostrava bem a mão dele assim, o braço da guitarra, ele fez o double stop, eu parei o vídeo na mesma hora, eu falei assim, é isso. Aí eu fiquei tentando tirar pelo som que ele tava fazendo, porque na minha cabeça aquilo ali era o som do John Mayer, sacou? O double stop. Aí eu comecei a associar isso. E aí, cara, o John Mayer, assim, desde o início me marcou muito, primeiro porque foi muito diferente de tudo que eu ouvia, e eu gostei muito, me identifiquei muito, sabe? Eu achei muito bonito e falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Então, a partir daí, a minha referência máxima começou a ser o John Mayer, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, B.B. King, todos esses caras que têm essa característica, né, tocam com muitas notas, mas tocam com poucas notas e não depende de velocidade para emocionar, para te chamar a atenção. Então, isso, de forma inconsciente, foi grudando em mim. E aí, aos poucos, tudo que eu estudava, eu queria muito tirar esse som, sabe? Porque esse som era o que estava na minha cabeça, porque eu ouvi o dia inteiro. Então, acho que um pouco dessa maturidade que você falou veio dessa referência. De tanto ouvir, tudo que eu metia a mão para fazer, eu queria que soasse desse jeito. E aí eu comecei a curtir essa coisa de fazer poucas notas, já que vai fazer poucas notas, vamos trabalhar o vibrato, vamos trabalhar a construção melódica e tal, e tudo isso, tudo que envolve que eu tenho, você é mestre nesse assunto e sabe muito bem, que você toca pouco, mas aí você coloca uma lupa e vê que tem tantos detalhes pequenininhos que você coloca ali, que dá trabalho para construir, mas são detalhes sutis ao mesmo tempo, dá trabalho, mas é sutil, mas quando você apresenta tudo junto, vira uma obra de arte.
Enfim, então assim, desde dessa fase, tudo que eu fazia, eu queria colocar um pouco disso. Se eu ia gravar uma música, eu queria colocar um pouco disso. Se eu ia fazer um show, tirar um repertório, eu queria ter um pouco disso. E aí, como muita coisa que eu fazia tinha uma linguagem, às vezes, um pouco diferente, eu tive esse desafio também de, tipo, como é que eu faço para desenvolver isso que eu quero ser nesse ambiente que não é necessariamente isso que eu quero ser, mas ao mesmo tempo eu como profissional eu não posso simplesmente chutar o balde, dane-se essa referência, né? A gente como profissional a gente precisa se comportar da maneira adequada para somar no projeto e não atrapalhar. Então, aí veio aquela preocupação com timbragem, de como é que eu faço um login bonito, como é que eu faço um boost, um segundo estágio bonito, sempre preocupado em emocionar, em chamar atenção e me emocionar, sabe? Então, assim, uma coisa que sempre me marcou é que eu sempre fui muito insatisfeito no geral, porque eu levei muito tempo para desenvolver, para me encontrar na prática com esse som, sabe? Então, assim, eu pegava uma guitarra, pegava um pedal, ia fazendo, só que, não é isso, não é isso, não é isso. E aí, mexendo para lá, mexendo para cá, trocando e tal, pedal, compra um, vende, troca, faz rolo. E aos poucos eu ia descobrindo, isso aqui, então isso aqui eu vou definir para o meu som. Aí pegava, isso aqui também. Aí aos poucos é como montar um tijolinho, né? Você vai definindo algumas coisas que vai marcando o teu som pouco a pouco. E que vai se transformando com o tempo também, é uma evolução infinita, né? Mas assim, eu devo muito a essas referências, foi o que de fato me fez mirar nesse sentido.